Ainda com o passar do tempo, juntamente com Jesus, aproximadamente 3 anos, pouco mais de 3 anos, os discípulos ainda entendiam muito pouco ou quase nada sobre a missão do Senhor Jesus. Aqui, ainda em João 14, nós vemos agora a dúvida de Tomé. João 14, 4 e 5, a dúvida de Tomé e a resposta do Senhor Jesus no verso 6. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais. Como saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Tomé não sabia para onde Jesus ia, ele queria saber o destino. Se ele soubesse o destino, ele podia escolher o caminho. Veja, assim como nós quando vamos para um determinado lugar, a gente tem condição de escolher a estrada. Agora, se você não sabe para onde vai, não há como escolher estrada alguma. Ainda Jesus também disse aos discípulos em geral, verso para memorizar: Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está junto ao Pai é quem o revelou. Jesus disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Veja agora então, irmãos, Jesus explica que ele é o caminho. Que caminho? O caminho que leva à verdade, o caminho que leva a Deus. E qual que é a verdade? A verdade é a salvação que leva à vida. Vamos ler aqui um texto da nossa lição. Podemos observar a progressão interessante na forma como Jesus se descreve como o caminho, a verdade e a vida. Considere a sequência dessas três palavras. Jesus é o caminho. À medida que seguimos por esse caminho, aprendemos a verdade dele, e que, por sua vez, nos conduz à vida abundante neste mundo e à vida eterna que está por vir. Veja, Jesus é o caminho, aprendemos no caminho, andando com Jesus, qual é a verdade, e essa verdade nos leva para a vida eterna. Observemos que essa sequência foi a resposta de Cristo à pergunta de Tomé sobre a direção a seguir, conforme registrado em João 14, 5. Cristo é o único caminho. Não há outro caminho. Há um provérbio que diz assim que todos os caminhos levam a Roma, não? Se reportando ao Império Romano, cujo centro era Roma e de várias partes do mundo, estradas levavam a Roma. Com relação ao caminho de Deus, não é esse, irmãos. Há um só caminho. E nós devemos trilhar esse caminho, senão não vamos chegar. Não vamos chegar à vida. Ainda aqui um texto da nossa lição. Cristo é o único caminho para o Pai. Alguns poderão contestar essa afirmação, argumentando que Jesus está sendo excessivamente exclusivo, especialmente na sociedade atual, em que a inclusão é a norma social. Na verdade, hoje, irmãos, o que se escuta é isso: não todos os caminhos levam a Deus. Se você tiver boas atitudes, se você não fizer mal para ninguém, se você tiver a consciência tranquila, você vai a Deus. Não é assim, irmãos. A Deus nós só vamos através do Senhor Jesus Cristo. Nem todos os caminhos conduzem a Deus. Jesus é a única rota para Deus, porque ele é o único e que é justo e pode remover os nossos pecados. Ele é o único que pode substituir a nossa morte pela vida eterna. Jesus é a única fonte de justiça e vida, pois ele possui ambas. Ninguém mais nesse mundo as possui ou pode concedê-las. Jesus é o unigênito do Pai, ele é o único da espécie. Ele é o único que pode nos fornecer vida, ele é o único detentor da vida e pode dar a vida, como já estudamos, pode dar a vida a quem ele quiser. Mas veja, continuando, Jesus falando com Tomé. Se vós tivesses conhecido, conheceríeis também. Se vós me tivesses conhecido, conheceríeis também a meu Pai. Desde agora o conheceis e tendes visto. Replicou-lhe Felipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Disse-lhe Jesus: Felipe, há tanto tempo estão convosco e não me tens conhecido? Quem vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai?
Continuando ainda, verso 10. Não crês que eu estou no Pai e aquele o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo não as digo de mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as obras. Crede-me que estou no Pai e o Pai em mim. Crede ao menos por causa das mesmas coisas. Veja, irmãos, aqui há 4 declarações do Senhor Jesus mostrando a sua identidade com o Pai. Quem vê a mim, vê o Pai. Eu estou no Pai e o Pai está em mim. O Pai que permanece em mim faz as suas obras. Crede-me que estou no Pai e o Pai em mim. Jesus é o único caminho para Deus. Sem Ele, o caminho é escuro. Ele é a luz que ilumina a estrada para Deus. Jesus é a mais completa revelação que temos sobre como é Deus, o Pai. Ao aprendermos sobre Jesus, nós aprendemos sobre o Pai. Ao conhecermos Jesus, nós conhecemos o Pai. Ao estarmos ao lado de Jesus, nós estamos ao lado do Pai. Por isso Jesus disse, eu sou o caminho para encontrar a verdade, e encontrando a verdade da salvação, encontrar a vida em abundância, a vida eterna. Que o Senhor nos abençoe para que a gente possa realmente encontrar o caminho, entender que esse é o único caminho, e assim, encontrando esse caminho, trilharmos por ele, para conhecermos a verdade e para termos a vida eterna.